Ai, glória a Deus. Hoje é um dia maravilhoso, está até chuvoso aqui no Córregos do Macuco, né? Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ai dos pastores que destrói e dispensa os pastores de mim, as minhas ovelhas, dispensa as minhas ovelhas, o meu pastor, disse o Senhor, aleluia. Disse o Senhor, assim o Senhor Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo. Vós desprezastes as minhas ovelhas e afugentasse e não visita. Eis que eu venho, cintarei sobre vós e mandade de vossos, disse o Senhor. Meus amados irmãos, são uma palavra maravilhosas que fala hoje, neste dia 15 de agosto de 2026. O Senhor fala nesta manhã, no livro do profeta Jeremias 33, e o versículo 3, para a glória de Deus. Versículo 3, para a glória de Deus. Queridos amados irmãos, o primeiro que destaca hoje, nesse dia 15, ai dos pastores que despreza, destrui as minhas ovelhas. Meus amados e queridos irmãos de todo o Brasil, nós vejamos que o interesse do Senhor Deus é que os pastores detêm as ovelhas com carinho, com amor, para que não venha a se complicar no último dia, não comigo, quem sou eu, mas complicar lá em cima com o Senhor, com o nosso Criador. Porque ele fala bem claro que ai dos pastores que despreza minhas ovelhas, pastores que não visita. Oh, meus amados, é lamentável até dizer, mas tem muitos pastores, não todos, que nem visitaram as ovelhas para saber como ela está, se ela está bem, se ela tem alimento para se alimentar. Ele só quer saber disso aqui, só quer enriquecer, só quer saber do dinheiro. E muitas das vezes, quem põe ele num grau que ele às vezes está, de Hilux, de carro caro, casa boa, é os membros da igreja, com seu dízimo, com as suas ofertas para ele. Mas ele não está nem aí por esta palavra que está aqui no livro de Jeremias 33. Ai, quando a Bíblia fala ai, você já sabe, né? Vai gemer, vai gritar o ai, porque se não fazer o que a Bíblia manda, hoje, realmente você está complicado diante de Deus. Você, pastor, que despreza as suas ovelhas, você, pastor, que não visita as suas ovelhas, é bíblico, está dizendo aqui hoje, ai, ai, oh meus amados, você que tem um permanecente de ser um pastores, um mensageiro da palavra de Deus e ganha para isso. O seu dever é pregar a palavra de Deus, visitar as ovelhas, visitar os hospitais,
as viúvas, enfim, é o dever. Mas muitas das vezes o tempo vai passando, porque o tempo passa sem nós perceber. O tempo passa sem nós perceber. Porque Jesus falou que um ano para ele é um dia que se passa, o tempo gira, como nós estamos vendo. Então você só quer enriquecer, só quer dinheiro, despreza as suas ovelhas. Aleluias. Não visita. Porque ele disse, eu tive preso, não me visitasse. Eu tive fome, não me desse o de comer. Eu tive sede, não me desse o de beber. Veja isso. É o diácono Júlio que falou? Não é ele que falou. É ele. E muitas ovelhas também, ela tem sede de visita do pastor. E muito mais pessoas que não têm Jesus, nunca aceitou-lo como Salvador e tudo mais. Então a Bíblia são os canais mais corretos para nós. Por isso é que ele disse para que examinamos ela. Ela está fechada, mas abriu é a boca dele, falando conosco, como está falando comigo e falando com todo o Brasil. Então, meus queridos, nós estamos vivendo nas retas finais. Nós estamos vivendo no cumprimento da palavra. Nós estamos vivendo na palavra profética de Jesus. Os acontecimentos que vem acontecendo, chocando o Brasil e o mundo. Nem só esse, eu vou falar desse, que teve coragem de botar no carro duas criancinhas lindas, linda. Uma com 5 anos e outra com 3 anos de idade, botar no teu carro e levar para se enforcar, matar enforcada. O trem que dói, o trem que machuca, o trem que assusta, que somos pais, e tem muitos pais amorosos e muitas mães amorosas, e ver uma cena dessa, machuca, isso choca. Isso parece que nem é gente, porque realmente um filho é um pedaço do nosso corpo. E a gente vê isso aí acontecendo, e muitos milhares e milhares que tem acontecido. Mas eu estou falando desse acontecido, desse dia dos pais, que esse cafajesto, que esse Satanás teve a coragem de botar duas filhinhas lindas dentro do seu carro e levar para matar. Há muitas coisas, para prejudicar a mãe, como tem um advogado aí, matou um menino de 3 anos, quebraram a cabeça dele todo, que não gostava da mulher legítima. Isso é coisa do diabo, isso é coisa suja, é coisa incorrupta. Criança não tem culpa de nada, criança não pediu para nascer. Não. Então as pessoas dessa deveriam nunca mais sair da cadeia. Tem que ser uma cadeia, vamos dizer assim, cadeia perpétuas. Pegou uma criança, Jesus ama todo mundo, corretamente todos nós. Idoso, adolescente, pré-adolescente, criancinha pequena, ama tudo. Mas o Senhor, Ele chamou uma criança pequena e colocou no meio deles como a maioria no reino do céu. E Ele disse que se nós não fazer como aquela criança, de maneira nenhuma teremos parte no reino do céu. Como a pessoa deixa o diabo entrar nele, fazer uma coisa dessa que abalou o Brasil, botar 2 crianças lindas no seu carro, com certeza elas foram brincando, papai, chega lá, enforca elas. E essa pessoa, se sair, ele nem vive, ele fica. Porque o povo destrói ele, o povo acaba com ele. Então não tem que prodigicar a ninguém, porque
é legítima, quer matar para prodigicar armante. Você pode matar. Você matou a arma, matou a carne, mas o espírito delas já está com Deus, já está no céu com o Senhor. Porque a palavra de Deus diz que crianças ela não têm pecados. Dos tais é o reino do céu. O perfeito louvor vem das crianças. Elas já estão no reino de Deus. Mas é muita covardia. Pode ser uma criança que às vezes vai ter um futuro grande, vai ganhar alma para Jesus, vai pregar a palavra de Deus e suporta. Suportou ali a carne delas, porque elas já estão na presença do Rei, ali em cima. Então nós estamos vendo tudo isso aí. E por isso a palavra hoje também fala sobre pastor rebelde, sobre pastor cruel. Ah, pregar não, mas por quê? Porque a palavra está dizendo. Tem pastor que não visita as ovelhas, destrói as ovelhas e não vê o que ela passa, o que ela está se passando. Porque se não fosse para visitar, a palavra não estava batendo hoje dos pastores que destrói as ovelhas, os pastores que não visitam as ovelhas. É obrigatório visitá-los, queridos, para que você tenha uma vida maravilhosa, para que você tenha um galardão no último dia, na presença de Deus. Um Deus maravilhoso, é um Deus que seleciona qualquer problema, seja ele de jeito que for, mas se você creu nele, você tem vitória. Ele vai selecionar para você. A Bíblia fala daquela mulher, com 12 anos, com fruto de sangue. 12 anos não é 12 dias não, meu amado, querido de todo o Brasil. Mas até o momento presente, ela não lembrava que Ele é a solução. Ela não lembrava que Ele é que responde. É Ele que dá a vitória para nós. Ela não lembrava disso. Depois que ela acabou tudo que tinha, não tinha mais jeito. Foi para todo lugar, não teve jeito. É que ela lembrou que o mestre ia passar por ali. É que ela lembrou que Jesus havia de passar por ali. Ela a lembrou e desceu e falou: hoje eu ficarei curada. Hoje eu ficarei curada. O mestre vai passar aí, eu vou até ele. E ela desceu. E ela tomou essa decisão. Não foi uma decisão frustrada, foi uma decisão de fé. Uma decisão de saber que Ele é Deus e não outro. Ela chegou ali, a multidão era tão grande. A multidão era muito grande. Mas quando ela prosseguiu e se tocou na veste dele, naquele momento ela ficou curada. Ela sabia que a solução dela era aquela ali. Porque tudo aquilo que não é por médico, mas Deus, a última palavra é dele. Quando ele desengana, o médico desengana, mas ele não desengana. Ele tem saída para tudo. Então por isso é que quando o homem recebe um ponto de pastor, de evangelista, ele é obrigatoriamente diante da palavra espiritualmente. Visitar as ovelhas, ver o que ela está precisando. Mas vemos aí pastor e milionário, rico, que não tem nem aonde o que fazer com dinheiro, e muitos coitadinhos com aluguel atrasado, muitos coitadinhos passando até fome, às vezes energia, água, gás, e eles não estão nem por aí. Fica milionário, para depois deixar tudo por aí. Vai deixar para um genro, tal, certo, fica. Mas aquele pertence também, vai acabar também. Não leva nada. Como aquele hino que fala aí, dessa vida não se leva nada.
Nasci sem nada e nada vou levar. Se Deus me deu, se Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Todos os seres humanos, seja ele qual for sua religião, ele não vive sem comida. Claro, isso eu vou dizer bem, ele não vive sem a comida. Primeiramente, Deus, mas sem a comida. Todo dia tem que ter na sua mesa um arroz com feijão, uma verdura, uma carne, que seja, tudo mais. Mas realmente, juntar tesouro aonde as traças corrói. O Senhor Jesus disse, juntar tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde as traças não se corrói. Ah, pregador, mas você é contra? Não, não sou contra. Teve muitos reis no passado que curvaram diante dele e era rico, mas seguiu a meta da palavra de Deus, seguiu os mandamentos, aceitaram ele como Salvador. Rei Naamã era um rei muito rico, era autoridade, era muito rico. Mas quando ele descobriu que aquela lepra não tinha para médico nenhum, do mundo nenhum, nem lugar nenhum, que houve uma palavra da criadas, da empregada deles, ele foi e mergulhou ali no mar, aonde estavam os profetas de Deus, e ficou curado. Naamã agora correu para os braços de Jesus. Então não é pecado ser rico. É pecado que está dizendo aqui hoje. Pastor que está rico, está enriquecendo cada dia mais e deixando as suas ovelhas sofrer. Se ela está doente, nem visita. Se está passando fome, não visita, não faz nada. Não está fazendo a obra que ele manda. Visitar as ovelhas, visitar os asilos, os hospitais, a cadeia, as viúvas, órfãos, tudo é ele que manda. Mas hoje veremos que realmente é diferente. Tem muitos pastores aí. Eu vejo pastor da internet aí que visita, eu vejo repartindo cesta básica com as pessoas. Isso é bonito, isso é lindo. É lindo. Que você tem, reparta. Dá, não vai te fazer farta. Você está fazendo aquilo que Deus pediu para nós fazer. Dividir o pão com seu irmão. Para que isto? Nada vai levar, nada. Eu vi uma senhora aí, né, que seu caixão disse que ficou por 2 milhões. O que vale isso? Vai para a terra, bicho vai comer, bicho vai comer ela com caixão caro, com tudo que tiver ali. Agora, muitos coitadinhos que precisa de ser reforçado com isso aí, ajudar a fazer a obra que Deus pede para nós fazer. É isso. O nosso Brasil está precisando de ajuda. Nós veremos aí pessoas passando fome, de vontade de comer um pão, vontade de comer uma comida boa. E para que isso? Um homem abrasando o mundo inteiro com tanta coisa? Estou falando de pastor. Eu estou falando de pessoa que falsifica de ser crente. É isso que eu estou falando. Não é com meus irmãos religiosos, que tem irmãos religiosos aí, que é uma benção. Eles ajudam, eles compartilham. Eu estou falando daquele que está aqui dentro desta palavra que o Senhor nos ensinou para nós. É isso aí que eu estou falando. Ai dos pastores que destrói as minhas ovelhas. Além de ser bem de vida, ser rico, e destrói as ovelhas. Manda elas fazer o que quiserem. Vai como um cavalo sem freio fazendo o que quer. Na verdade, que esse tipo de ovelha, esse tipo de crente, esse tipo de membro, se ele conhece a palavra, ele vai se ele quiser. Se ele não quiser, ele bana fora. Como você vai respeitar um pastor banais desse, incorrupto, carnais,
faz tudo contuar, deixa tudo, a lei, a igreja aí de qualquer maneira, usar qualquer coisa que querem usar. Nós foi chamado de um arrependimento daquilo que nós praticávamos antes. O que era de ontem ficou para trás, ficou enterrado, sepultado. Quando nós batizamos, aceitamos e batizamos, é um sepultamento de pecados. Então nós teremos que deixar essas coisas. Eu estou falando de crente, eu estou falando de missionária, eu estou falando de pastor, eu estou falando de membro, eu estou falando de obreiro, eu estou falando de evangelista, eu estou falando de diáconos, que diz que é crente e não funciona nada de Deus na tua vida por causa disso aí. Por causa disso. Oh, meus amados, Deus não quer ver ninguém sofrendo, até mesmo passando fome. Não, é por isso que Ele manda nós dividir. A Bíblia fala daquelas mulheres, da viúva sem nada. Aquela mulher era uma mulher que estava ali sem nada. Só tinha um restinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha. E Deus de lá de cima, Ele olhou, porque Deus lá de cima, Ele está vendo tudo, não escapa nada. Tudo que você faz de crueldade, Ele está vendo. Se você faz de bom, Ele está vendo. Não enviou o profeta ali para poder multiplicar o mantimento dela e para não deixar os filhos dela ir para escravo. E viu ela ali, viveu o resto da vida dela. Quem devia ela veio pagar, veio comprar e pagava, comprava e pagava. É milagre de Deus. Deus quer ver o servo dele sofrendo ou não? Ele não nos deixa. Ele dá chance, a primeira chance, a segunda chance. Ah, pregador, mas para que o homem se arrepende, o crente se arrependa daquilo que ele está fazendo, para que ele se reajusta, para não chegar o dia da redenção, para não chegar o dia do arrebatamento, que nesse dia encerra tudo. Oh, aquele que foi, que não foi, ficou. E Deus não quer te deixar para trás, principalmente você que já abraçou com Ele, aceitou como Salvador. Ele não quer te deixar para trás. Mas precisamos de abreviar, precisamos de santificar, precisamos de andar com Ele todo momento, para que não fique. Porque no dia, se não for abreviados, nenhuma carne se salva. Então, mas por causa dos meus escolhidos, Ele estará levando para o céu. E tem muitas pessoas que não estão se enxergando, tem pessoas que não estão se enxergando que ele aceitou Jesus, ele precisa de mudar de rumo, mudar de vida, mudar de história. Se tu me ama, guarda os mandamentos do meu Pai. E quantos não estão guardando? Quantos estão levando de qualquer maneira? Porque ele diz, aqueles que se envergonharam, não fizeram a vontade dele, quando ele vir do céu, ele diz que ele dará as costas para a pessoa. É triste, gente. É triste mesmo. A gente vê aí nos canais aí na internet, né? A morte de Jesus, vê aonde ele foi sepultado, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia é muito boa, é muita benção para isso. Os homens de Deus estão lá mostrando no Gólgota onde ele foi crucificado, mostrando aonde ele foi sepultado, mostrando tudo o que se passou com o mestre ali em Jerusalém. Então nós vemos tudo aí. E muitas pessoas acham que isso é uma brincadeira. Acham que isso tudo passa sem ter a certeza. Mas não, meu querido. Passa o céu e passa a terra, mas a dele não passa. É claro. Ele prometeu de um dia voltar e ele vai voltar para buscar a igreja. Um dia de descanso. Lá não tem choro, não tem nada. A não ser glorificar a Deus. E pelo jeito que veremos, 100% fica por aí se não consertar. Se não tiver a chance de consertar, a chance de um amor perfeito no nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Estamos vendo isso aí, barbaridades, coisas difíceis cada dia mais. Porque Ele disse que no final
haveria coisas impossíveis. E o que está havendo? Filho mata o pai sem dó nenhuma. Filha matando a mãe sem dó nenhuma, filha de 14 anos. Onde que já se viu isso, meus queridos? De primeiro, como eu já falei nos vídeos anteriores, era um respeito com o pai mais a mãe, tremendos. Coisa linda, coisa bonita. O meu pai era um homem que ele foi muito bom já Deus já levou. Era muito bom, mas se ele tivesse até conversando com visita, os amigos dele lá, se a gente aproximasse, ele só olhava, a gente já sabia, caía fora. A mãe, pela mesma coisa, aquela coisa bonita, aquele respeito, e hoje tem disso. Principalmente, meus amados, de todo o Brasil. É que eu já disse e estou dizendo, o celular é uma coisa maravilhosa, para isso que eu estou fazendo aqui. Vai para todo o Brasil. Mas o pior é que a juventude, pré-adolescente, adolescente de hoje, criança pequena, não quer nem saber. Às vezes vem profeta, avisa, não deixa a criança ouvir isso assim não. Nem está aí. Está deixando a criança ver tudo que vem. Tudo que passa, a criança está vendo, está aprendendo. E depois a consequência vem para os pais, para as mães, que deixam o filho assistir, criança assistir tudo quanto é porqueira no celular. A consequência vem para a mãe, mas o pai. Porque quem manda na sua casa é você, mulher. Quem manda na sua casa é você, homem, não é seus filhos. É você que manda, mas para isso você tem que torcer Deus de pequenininho. Deus de pequeno, como a Bíblia diz em Provérbios, Colossenses, ensinar os filhos no caminho que deve andar. Ele cresce com respeito, ele cresce com medo, ele te respeita, mas vai crescendo a bufo, 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 bufo. Aí não tem para você mais chegar na linha, não tem mais para você torcer na linha. Então, depois que saiu essa tecnologias desses celulares, pode ver que tem multiplicado a morte de pai com filho, tem multiplicado de criança matando a mãe, matando o pai, tudo isso. Mas não é caos que a Bíblia não avisa. Jesus avisou. Ensinais o seu filho no caminho que deve andar. Ensinais e bateis com a vara. Ele não mandou espancar, não. Ele não mandou pegar uma faca, pegar um machado e coisa tal, não. Ele mandou com uma vara, uma varinha, e a criança ali cresce com medo. Eu criei os meus, graças a Deus, no modelo tudo antigo. Tudo. Igual meu pai, minha mãe e os antigos de todos. Mas hoje não tem. A gente fica e manda na casa e a mãe não tira farinha, o pai não tira farinha. E se facilitar um pouquinho, vai para o suporco, que para matar é daqui para ali. Então precisa de orarmos, que nós oramos para todo o Brasil, oramos lá para fora do Brasil, oramos para as crianças, oramos para os doentes dos hospitais, para os médicos, médicas, enfermeiros, tudo isso nós oramos. Mas estamos vendo que a tecnologia do celular derrubou mesmo o mundo para essa parte que eu estou falando. Você vai lá, vai na rua, lá vai uma pessoa na rua, lá vai aqui, ó. É um perigo até cair lá pro buraco, um carro bater, né? Tá no celular, tá ouvindo coisas que não presta. É perigoso vir um carro, arrumar a pessoa lá pro chão e matar. Isso. Deus disse, usais e sabeis usais. Mas hoje não estão sabendo. E estou falando de criança, mas também é adulto, é velho, é velha, já velho de 80, 70, também. Até queima um arroz, até queima uma panela que está coando café ou uma carne, por causa da televisão, ou até mesmo as coisas que aparecem no celular. Aparece tudo. O mundo parece com uma bolinha assim, ó. Parece com uma bolinha. Você conhece todo o canto do Brasil, conhece tudo que se passa no Brasil e no mundo através do celular. É, realmente. Então, por isso, temos que tomar cuidados com ele, com o arrebatamento. Porque, meus queridos, eu estou resumindo. Realmente,
Quem é de Deus e vai para cima. E quem não é, vai para baixo. E se não fez para ser salvo, também vai para baixo. E não tem voltas. Não tem volta mais. É Ele quem falou. Quem sou eu? É o próprio Cristo que falou. Quem vai para lá, não vem para cá. E daqui também não desce. Então é por isso que nós devemos fazer o que a Bíblia manda. Né? Você que ouviu essa palavra aí, você pastores, você evangelista, veja aí no profeta Jeremias 23. Ai, que quando bate ali naquele lugar, é só ai, é só gemido, é só grito ali sem retorno, sem solução mais, porque nem eu é o pastor dos pastores, o rei dos reis, o leão da tribo de Judá que ordenou, e que ele ordena está ordenado. Ele não vai voltar o rastro atrás. Mas tem muito prazo. Você precisa inclinar a cabeça, levantar a cabeça e pedir a Deus: Senhor, me renova. Senhor, tira todas as coisas que não prestam. E você vai ver como Ele vai tirar tudo. Porque tudo depende de você, tudo depende de nós. A pessoa que quer aceitar Jesus depende dele. Se ele nunca abrir o coração, Jesus não vai entrar. Porque ele é educado. O outro entra de qualquer jeito, você querendo ou não, ele entra. Mas Jesus não, ele é educado. Então veja aí, queridos. Veja aí a palavra Jeremias 23. Visita. Cuida das ovelhas. Não destrua. Por causa de você ser rico, não tem problema. O problema é você fazer o que a Bíblia manda. Porque a riqueza, para muitos que estão na presença de Deus e faz, não tem problema. Mas tu sabe que aquele rapaz que chegou diante de Deus e disse, de Jesus, e disse: o que farei para herdar o reino do céu? Jesus falou para ele: olha, foi falando ele acerca do mandamento, e falou: tudo isso eu sei, Deus da minha infância, aleluia, aleluia. Mas Jesus falou: mas te falta uma coisa, vai e vende a sua fazenda e com pobre tu reparte. Porque ele não compreendeu, ele compreendeu muito bem o que Jesus estava falando com ele. A Bíblia diz que nessa hora ele ficou calado e saiu fora. É onde está escrito em São Mateus, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico se salvar. Quer dizer, um rico desta maneira. Já que Zaqueu se proposicionou com a sua tamanha riqueza e fama, o que ele falou para Jesus? Ei, falou: ó Senhor, se for preciso, retribuirei 4 vezes a mais, multiplicar dos meus bens para os pobres. Aleluia, glória a Deus. E esse rapaz ficou mudo, saiu na mesma hora. Não quis mais ficar perto de Jesus. Então é isso, meus amados. Muitos têm para jogar fora. Muitos têm para gastar aí 2, 3, 4 mil numa mesa. Sobra muito para os cães, para os gatos, para os cachorros. Mas uns seres humanos que estamos aí, todos iguais. Para Deus não tem separação. E tudo isso está acontecendo na família que é de Cristo. E às vezes vai para a igreja, toda coisa, lá prega, chora, faz isso, faz aquilo, mas não adianta. Talvez possa ser até lágrima de crocodilos. Chorar na presença de Deus e fazendo o que Ele manda é coisa maravilhosa. É coisa gostosa. Mas é fazer o que Ele manda. Se tu me ama, faz e é o que meu Pai lá do céu manda. Né? Então é isso. Aí depois não adianta mais. Não adianta mais. Quem foi salvo foi, quem não foi, nesse dia aquieta tudo. Mas ainda vem o dia dos julgamentos, vem o dia do Covid, que ninguém se escapa desse Covid, que aí já é o juízo de Deus que vem.
será salvo de acordo com as suas obras. Fez a obra boa? Fez. Obedeceu a ele? Obedeceu. Sobe cantando o hino de vitória, encontrar com ele nas nuvens. Mas se viveu a vida inteira fazendo o que eu estou falando aqui através da Bíblia, você vai descer. Você não vai subir cantando, cantando um hino de vitória. Você vai descer gemendo para o lugar de atormento, lugar que o fogo queima dia e noite e o bicho não apaga, o fogo não apaga. Então não precisa disso, gente. O Senhor avisa tudo. Olha que maravilha, não faz nada sem avisar. Tudo passado, o que aconteceu, os acontecimentos, Ele avisou para todo mundo. Porque Deus não quer ver ninguém sofrer, não. Ele é de misericordioso, mas Ele é fogo consumidor também. É fogo consumidor. Não estamos vendo aí esses desastres que está havendo, e mesmo assim, vê tanto deboche que não é normal. Esse deboche vai finalizar. Vai. Esse deboche que eles fazem de Deus, de Jesus aí, como aí nesses carnaval, né? Isso aí tudo vai finalizar. Vai tudo para baixo, aqueles que não... Eu falo que vai se não arrepender. Se arrepender, tem jeito, tem recurso, né? E você que é um servo, umas servas, não fica em cima do muro, não sabe se peca, não sabe se procede, não sabe se peca, não sabe se procede, porque aí são dois caminhos. Você não vai, dois caminhos você não sobe para o céu, você desce. Então vamos fazer conforme a palavra de Deus manda. Falha nós temos, pecado nós somos, mas realmente somos arrependidos do nosso pecado e não faremos mais o que faria noutrora do passado. Que Deus abençoe a todos vocês, abençoe o Brasil, abençoe o mundo, aonde quer que chega esse vídeo, que você analisa a palavra de Deus, examina a palavra nos Jeremias 33, porque nós precisamos de examinar a Escritura. Às vezes você está errado, lê ela, você conserta diante dele. Então está aí a palavra de Deus, que Deus abençoe todos vocês brasileiros e até mesmo lá fora do Brasil. Um abraço do Diácono Júlio. Amém? Fiquem com Deus.